E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Tô de volta. Sentiram minha falta? O que é que vocês me dizem? Me desculpe o sumiço, mas o sumiço foi por um bom motivo, tá? Eu sou o Leozão. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. E sejam bem-vindos de volta, tá, meu povo? Queria pedir a ajuda de todos que compartilhem esse vídeo, porque eu vou precisar trazer todo o engajamento do canal de volta, porque eu sumi nos últimos dias, nas últimas semanas. Meu pai fez uma cirurgia e eu acabei dando muita atenção à cirurgia do meu pai. Eu sei que vocês vão entender, mas graças a Deus meu pai tá bem, tá em casa, tá de volta. Em breve vai ter sim o sorteio da camisa oficial, certo? Então acho que na semana que vem eu já faço uma live e faço o sorteio dessa camisa. Então se você participou da rifa, fique no aguardo que essa rifa vai sair aí na semana que vem, certo? E quem não tá entendendo nada, eu sou o Leozão e aqui falamos de Ceará. Vamos para um videozinho. Hoje não é Bom Dia Vozão. Hoje é um videozinho que eu vou trazer aqui os números do nosso Vozão na temporada. Na quarta-feira já tem jogo contra o Sport. Então bora conversar um pouquinho sobre os números do Ceará na temporada até aqui e os números do nosso técnico Léo Condé, que fez um ano à frente do Ceará recentemente. Bora lá. Se você deseja adquirir um quadro decorativo como esse, com todos os escudos do nosso Vozão, muito bacana desse jeito, ou fazer como eles fizeram aqui, da minha logomarca, aqui, muito bacana, canal Gigante Alvinegro, procurem a Ideia Arte no Instagram. Vou estar colocando o Instagram deles aqui. Procurem eles lá, porque eles fazem um trabalho de muita qualidade, tá bom? Tamo junto, meu povo! Fala, meu povo! Bora! Artilheiro, bora o ano inteiro. Bora trazer aqui as nossas imagenzinhas pra gente avaliar os números. Primeiro, vou trazer os números do Ceará na temporada. Esse aqui é um gráficozinho que eu fiz dos números do nosso Vozão na temporada até aqui, tá? Isso engloba todos os jogos, né? Foram 31 jogos na temporada até aqui, 47 gols marcados, 27 gols tomados. O Ceará que tem um aproveitamento de 54,84% de vitórias, 19,35% aí de empates e 25,81% aí de derrotas. Um aproveitamento geral de 61,29% na temporada. É uma temporada até boa, até aqui, né? Tivemos o título do Campeonato Cearense, estamos classificados na Copa do Nordeste, embora em terceiro lugar. Não acho que tenha sido uma boa Copa do Nordeste, afinal, quem ficou em segundo lugar foi o CSA, que é um time da Série C. Então o Ceará teria sim a obrigação de ficar pelo menos em segundo lugar no grupo. A gente sabe que o Bahia é muito difícil, mas segundo lugar no grupo seria obrigação, na minha opinião, tá? Mas os números são esses, do Ceará até aqui. Eu acho um número ok, se manter assim até o final do ano tá maravilhoso, mas até aqui é um número ok, precisa de melhoras, precisa sim melhorar, que é o que me pega bastante com as notícias que vêm saindo nos últimos dias, né? Não foram muitas, mas foram bem repetitivas, e é algo que eu trouxe até no último vídeo que eu produzi aqui para o canal, sobre a questão da quantidade de jogadores que o Ceará quer contratar. E até aqui o presidente, o Drubsky, o Haroldo, vem falando em 3 nomes. Eu acho pouquíssimo, absurdamente pouco. É um número muito baixo e me preocupa bastante, Fora a letargia, tá? Porque na quinta-feira, dia 10, já abre a janela. Até aqui, nenhum nome contratado, nenhum nome especulado. E nós tivemos apenas saídas. Tivemos a saída essa semana passada do Recalde confirmada. Ele deve estar voltando lá para o Libertad do Paraguai. O Martínez ainda está com a situação indefinida, mas também deve sair. Tivemos a saída do Lelê.
Então nós tivemos saídas, mas chegadas até agora nada. E nós, além das peças ruins que tínhamos, precisávamos de chegadas. E nós vamos encarar um Clássico Rei muito provavelmente sem contratação. Ou, no mínimo, o jogador que vai chegar não vai estar ainda ambientado 100%. Ou seja, não vai ser uma peça que vai chegar e mudar o patamar, que vai chegar e dizer, olha, cheguei, sou titular. Não. Provavelmente, quem vai enfrentar o Fortaleza no Clássico Rei vai ser o mesmo elenco que estava jogando até a pausa, até o jogo contra o Botafogo. E eu vou confessar que isso me preocupa bastante. Preocupa demais. Porque, cara, você vê letargia, você vê... não tem senso de... Como é a palavra, cara? Não tem senso de urgência. Falta senso de urgência à diretoria do Ceará. E existe urgência. O elenco que nós temos não é bom. Não é bom o suficiente para a temporada. Ele não é bom o suficiente para seguir. E nós vimos a queda técnica antes da pausa. Nós vimos de derrotas para o Atlético Mineiro, de derrotas para o Botafogo. Eu sei que são grandes times, eu sei que são grandes elencos. Mas nós vimos de derrotas. Com o time sem render o suficiente. Nós tivemos um jogo duríssimo contra o Sampaio Correia, que é um time que tá penando na Série D. Então isso me preocupa pra caramba. E a falta de senso de urgência da diretoria até aqui me deixa cada dia mais preocupado. Infelizmente é o que acontece. E nesse vídeo eu também vou trazer o que eu acho que o Ceará ainda tem que fazer na temporada para conquistar os pontos. Nós hoje temos 15 pontos na Série A. Então nós precisamos de pelo menos mais 31 para ter uma Série A tranquila. E nós temos aí 27 rodadas pela frente, né? Nós fizemos só 11 jogos até aqui. Tem um jogo do Fluminense adiado. Que eu confesso que esse jogo contra o Fluminense me preocupa cada vez mais. O Fluminense bem demais no Mundial de Clubes. Ganhou de Inter de Milão, ganhou de Al Hilal. Vocês acham mesmo que o Ceará vai lá no Maracanã ganhar do Fluminense? Rapaz, eu sou torcedor, mas não maluco, né? Mas vamos seguir aqui, vou colocar outra imagem na tela, que eu também produzi aqui, para a gente conversar um pouquinho. Vou pegar aqui a próxima imagem. Que são os números do nosso técnico, Léo Condé, à frente do Ceará até aqui. O Léo Condé que teve aí 53% de aproveitamento em vitórias, 17% em empates e 29% de derrotas, um aproveitamento geral de 58,85%. Eu até não coloquei aqui, mas eu tenho os números aqui. O Léo Condé tem 43 vitórias, 14 derrotas e 24 empates à frente do Ceará. São 81 jogos até aqui do nosso técnico Léo Condé. Eu considero uma passagem boa, mas o Condé ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir sim, porque a gente nota que o Condé só joga de um jeito, sabe? E assim, vou falar novamente do Fluminense. O que o Renato Gaúcho vem fazendo lá no Campeonato Mundial é algo absurdo. Ele enxerga o adversário e muda a estratégia de jogo do time de acordo com o adversário que vai enfrentar. E eu pergunto para vocês, mas isso não seria o lógico a se fazer? Sim, isso é o lógico a se fazer. E me preocupa muito o fato do Léo Condé entrar com um time para enfrentar o Sport aqui na Arena Castelão e entrar com o mesmo time para enfrentar o Botafogo no Newton Santos. É sério que a estratégia para enfrentar o Sport é a mesma estratégia para enfrentar o Botafogo? É sério que a estratégia para enfrentar o Sport é a mesma para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque? Isso não preocupa vocês? Porque a mim preocupa. A mim preocupa essa falta de criatividade do técnico Léo Condé. Ele tem um elenco que ele considera titular e ele vai com esse elenco titular até a morte. Porque ele não muda, ele não tem estratégia de jogo. Eu acho o Condé um excelente técnico, mas ele ainda tem muito ao que evoluir. Muito, muito mesmo. E eu quero que ele evolua, não estou aqui pedindo a cabeça do Condé de forma alguma.
eu quero evolução. Eu quero que ele busque estratégias para jogar cada partida. Como eu falei, eu não acho que a estratégia para enfrentar o Lanterna seja a mesma para enfrentar o líder. Entendeu? Eu não acho que isso aconteça. Ele pode ter um esqueleto. Ele pode sim ter um esqueleto e deve ter um esqueleto. Uma base de jogadores que ele vai usar jogo a jogo. Mas o mesmo tipo de time, o mesmo time, a mesma estratégia, jogar retrancado contra o Sport, jogar retrancado contra o Palmeiras, é assim que vai funcionar a temporada da gente até aqui? Eu acho muito errada, tá? Eu acho muito errada. Mas esses são os números do Condé, como eu falei, são 43 vitórias, 14 em derrotas e 24 empates. Oh, errei. Não, pera. É eu que botei errado, é isso mesmo. São 43 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, tá? Eu que tinha anotado errado aqui, mas é isso. 43 vitórias, 14 empates e 24 derrotas. 81 partidas do Condé à frente do Ceará. Um ano de Condé aqui no Ceará, que é um trabalho longo, tá? No Brasil, um ano de trabalho já se torna um trabalho longo. Em média que os trabalhos duram aí 3, 4 meses. O Sport mesmo já tá no terceiro técnico na temporada, então um ano de trabalho aqui no Brasil é muita coisa sim, tá? Vou colocar agora aqui nossa última imagenzinha para a gente conversar sobre ela, que é o caminho que eu acho que o Ceará tem que fazer na Série A. O que é que eu acho que o Ceará tem que fazer para conquistar os 46 pontos, né? Que eu chamo de caminho dos 46. Imagenzinha na tela. Esse aqui foi uma imagem feita até a 11ª rodada, né? Nós ainda não enfrentamos nenhum desses 4 em casa. Só enfrentamos o Botafogo fora. Até aqui tivemos o empate contra o São Paulo, a derrota para o Galo. Vitória contra o Grêmio, vitória contra o Vasco. Vitória contra o Sport. Vitória em cima do Vitória. E os jogos fora, né? Que foi a derrota para o Botafogo, a derrota para o Bahia, a derrota para o Juventude, um empate com o Santos e um empate com o Bragantino. São 13 pontos conquistados em casa, 2 pontos conquistados fora. A gente sabe o que o Ceará precisa fazer, né? Melhorar o aproveitamento fora de casa. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio que tem que ser feito. E nós temos chance de ganhar os primeiros 3 pontos fora de casa no retorno do Brasileiro. Clássico Rei. Clássico Rei é a primeira partida do Ceará na volta. Dia 13, às 20h30, teremos Ceará e Fortaleza, mais uma vez, na Arena Castelão. Esse que vai ser o 4º Clássico Rei do ano, até agora 2 vitórias alvinegras e um empate. O nosso retrospecto ainda continua muito bom contra o Fortaleza. Espero que assim continue, que nós façamos um belo jogo, que seja um bom retorno, uma boa vitória, e que a gente afunde cada vez eles mais na zona do rebaixamento, porque se eles perdem essa partida, muito provavelmente eles vão ser vice-lanterna. Então espero que a gente vença sim essa partida, a gente conquiste esse triunfo. E vamos analisar um pouco aqui o que é que o Ceará fez na temporada, né? Essa parte de baixo são os times que eu considero, na época, quando eu fiz essa tabela, os times mais acessíveis, certo? E na época, primeira rodada, a gente achava que o Bragantino seria um time acessível. O campeonato do Bragantino aqui é outra realidade, tá? É outra realidade, inclusive em breve eu vou atualizar essa tabela, vou trocar alguns times que eu considero mais difíceis, mais fáceis, eu vou dar uma mudança e eu trago em vídeo exclusivo para vocês, tá? Mas por enquanto vamos analisar essa tabela aqui, só pra gente ter uma base dela, tá bom? Bragantino, Sport, Vitória, Mirassol e Juventude. Nós ainda vamos ter, no primeiro turno, o Mirassol dentro de casa. Espero que ganhe, tá? Pra gente continuar com essa médiazinha. Eu projetei 12 pontos aqui desses 5, que seriam 15, eu projetei 6. Espero que a gente consiga ganhar mais do que esses 12, que seja 5 vitórias, tá? Mas, repito, contra o Bragantino vai ser difícil aqui no segundo turno. Contra o Juventude é obrigação. E contra o Mirassol vai ser difícil, tá? Contra o Mirassol vai ser muito difícil você olhar na tabela, o Mirassol tá bem na nossa frente. Então, vamos seguindo aqui. Fortaleza vai ser só no segundo turno como o nosso mando. São Paulo foi empate, derrota pro Galo, aquela derrota bem amarga, né?
Contra o Bahia aqui, para mim tem jogo dentro de casa, ok. Cruzeiro, cara, o Cruzeiro. Cruzeiro é justamente um desses times que eu acho que tem que mudar, tá? Eu acho que o Cruzeiro, eu vou fazer essa mudançazinha mais pra frente, e é o que o campeonato mostra, né? Hoje está muito mais difícil tirar pontos do Cruzeiro do que do Internacional. O Internacional tá na zona do rebaixamento. Tem um grande time, mas não tá bem na temporada, né? Então, vai ter uma mudançazinha aí depois, né? Ganhamos o Grêmio, vamos ter a partida já contra o Corinthians após o Clássico Rei, na quarta-feira. Aqui, na Arena Castelão, é possível ganhar esse jogo do Corinthians, tá? O Corinthians tá em crise, né? Tudo bem que eles tiveram agora um bom tempo para treinar lá com o Dorival, mas é possível essa partida. Não teremos o Pedro Raul, também não teremos aparentemente um 9 contratado, né? Até aqui nada, né? Então, vamos aguardar. Fluminense dentro de casa, partida para o segundo turno. Vasco nós vencemos e o Santos que também vai ser no segundo turno, muito provavelmente com o Neymar jogando, né? Eita, menino. Então, nesse primeiro turno, nós ainda vamos ter o Internacional fora de casa, o Flamengo dentro de casa e o Palmeiras também fora de casa, né? Desse primeiro lado da chave aqui. E do outro lado, nós vamos ter o Palmeiras fora e o Internacional fora, o Fortaleza fora, o Cruzeiro a gente vai pegar fora. Olha os jogos que nós vamos pegar fora. Flamengo, Inter, aliás, Flamengo não, Palmeiras e Inter, Cruzeiro, o Fluminense é fora nesse primeiro turno. E nós ainda vamos pegar só. São esses fora. Fora de casa são esses. Cara, jogos difíceis, tá? Bem difíceis, jogos difíceis mesmo. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer aqui. Pro primeiro turno, deixa eu pegar aqui. O que é que eu acho que a gente vai conseguir fazer nesse primeiro turno ainda, né? Nós vamos ter Mirassol dentro de casa. A gente tem que considerar esses 3 pontos. Nós vamos ter o Fortaleza fora. É uma possibilidade também. Seriam 6. E nós vamos ter o Corinthians em casa. Dessas 8 rodadas que faltam para o primeiro turno, eu acredito nessas 3 vitórias. Seriam 9 pontos. Hoje nós temos 15, fecharíamos o primeiro turno com 24. Para mim seria bom um primeiro turno com 24 pontos. Se repetir, a gente finaliza o campeonato com 48. Seria bom, né? Seria muito bom. Então, para essas 8 partidas que restam, eu acho que a gente consegue 3 vitórias. Contra o Corinthians, contra o Mirassol e contra o Fortaleza. Contra o Flamengo, muito difícil. Palmeiras e Inter, muito difícil, porque do Inter vai ser fora de casa, o Inter tentando se recuperar. Cruzeiro fora de casa, eu também acho muito difícil mesmo. E o Fluminense fora de casa, eu também acho muito difícil. Eu já achava o time do Fluminense é muito bom, mas agora, com o Mundial que o Fluminense está fazendo e com contratações que eles devem fazer, eu acho muito difícil. Mas é isso. E aí, turma? Estavam com saudade do canal do Gigante? Estavam com saudade de mim? Deixa o comentário aqui abaixo. Agradeço demais a quem assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu vou precisar da ajuda de vocês para recuperar o engajamento do canal. Mas vou voltar a produzir com a grande frequência daqui para frente, tá? Agradeço a todos. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, turma!